Meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, bora lá para mais uma live. Como é que vocês foram de feriado? Passaram bem esse feriado? Espero que sim. Gente, meu feriado foi trabalhando e estudando. Eu trabalhei na sexta e no final de semana, sábado e domingo, eu tive pós. Então, eu não descansei, eu não viajei, né? Eu corri no sábado, eu fiz exercício físico, mas foquei totalmente em estudar. Fiz minha última aula do módulo online da minha pós em gastroenterologia. Agora a gente só vai ter mais um módulo que é presencial, que é no mês que vem em Brasília. E eu tô muito ansiosa, gente, porque eu quero logo pegar meu certificado, prestar minha prova, ser especialista em gastroenterologia. E eu tô muito feliz, ao mesmo tempo muito feliz de estar terminando, mas com o coração apertadinho, porque, cara, como eu amo essas aulas, gente. Eu amo estudar. Então, se perguntar pra mim, foi difícil passar o feriado todo estudando? Não foi. Eu gosto, eu fiquei aqui sozinha estudando, focada nisso, tá? E agora, gente, a gente vai falar sobre 5 sintomas de um intestino inflamado, né? 5 sintomas, não, vou falar sobre sintomas de um intestino inflamado. Então, nessa live, você vai aprender a identificar se o seu intestino está inflamado. E se você quiser desinflamar, eu já te digo que a gente tem o método MIF, que é a modulação para o intestino feliz. No método MIF, você tem 3 cardápios, sendo que o primeiro é para desinflamar o seu intestino e os outros 2 é ou para soltar ou para regular o funcionamento, caso o seu intestino seja muito solto, tá? Então, o método MIF está com inscrições abertas para você fazer parte do meu time de mulheres que fazem cocô bonito. É só você clicar no link da minha bio e se inscrever, tá bom? Bora lá, meus amores! Então, deixa eu te contar os sintomas de um intestino inflamado. Primeiro sintoma: seu intestino não funciona. O intestino que está inflamado, ele não funciona. E por que ele não funciona, gente? Porque na grande maioria das vezes, esse intestino inflamado, ele não está conseguindo digerir corretamente alguns alimentos, principalmente aqueles alimentos fontes de proteína. Os bem mais famosos são caseína e o glúten, né, que é a proteína do trigo. Então, quando o meu intestino está inflamado, ele não consegue digerir ali alguns tipos de alimentos, algumas proteínas e, consequentemente, ele vai ficar preso. É por isso que grande parte das pessoas tem o intestino preso quando consomem leite e derivados, principalmente queijo, e quando consomem farinha de trigo, principalmente, tá? Mas a gente também tem outros alimentos que podem prender o seu intestino. Então, todas as farinhas, elas são obstipantes, as carnes em excesso também são obstipantes. Então, também aquela pessoa que consome muita carne, muita proteína animal, ela também pode inflamar o seu intestino, justamente porque esses alimentos podem prender o intestino e pense comigo, minha linda, se você come todo dia, mas não caga todo dia, não faz cocô todo dia, aquele cocô que formou do que você comeu, ele vai ficar ali dentro do seu intestino, guardado ali, sem querer sair, e consequentemente ele vai acabar apodrecendo ali dentro, tá, gente? Então, quando eu tenho um intestino que não tá funcionando, aquelas fezes ali que você formou ao longo do seu dia ou ao longo de alguns dias, elas ficam ali dentro e elas começam a apodrecer. Então, aumenta a produção de proteobactérias, como a putrescina e a cadaverina. E é por isso que muitas vezes quando você vai ao banheiro, né? Depois de passar muitos dias com o intestino preso, quando você vai ao banheiro, aquele cocô tá muito fedido. Aquelas fezes estão insuportavelmente fétidas, tá? Justamente porque aquele cocô apodreceu ali dentro. E aí pense comigo, um cocô que apodrece dentro do intestino, naturalmente vai deixar esse intestino mais inflamado, tá? Então, quando você não faz cocô, isso é um sintoma de intestino inflamado, beleza? Segundo sintoma, ele funcionar demais. Então, aquela pessoa que vai ao banheiro o tempo todo, aquela pessoa que fala assim, fulano é igual pato, ele come e vai no banheiro. Essa pessoa também não tá saudável, porque a gente precisa entender que existe um tempo ali médio para que a gente faça o processo de digestão e forme o bolo fecal. É lógico que aquela pessoa que acaba de comer e vai ao banheiro, ela tá muitas vezes, não é aquele cocô do que ela acabou de comer, mas o trânsito intestinal dela tá muito rápido, isso também não é saudável, né? Porque isso vai acabar gerando fezes mais amolecidas e, consequentemente, fezes mais amolecidas nos indicam a perda de micronutrientes nas fezes.
fezes, principalmente vitaminas do complexo B. Então, as pessoas que têm um funcionamento intestinal muito aumentado, que têm um trânsito muito rápido, elas são pessoas que normalmente vão referir cansaço, fadiga, perda de memória, queda de cabelo, unhas fracas. Por quê? Porque ela não está dando tempo para o corpo dela para absorver aqueles micronutrientes. E, consequentemente, ela vai estar ali eliminando um monte de coisa que não deveria ser eliminada. Por isso, o intestino que funciona demais, ele também não está saudável. Muitas vezes também o que pode acontecer é que uma microbiota, nesse caso, né, a microbiota está desregulada, a microbiota está muito instável e, consequentemente, está gerando esse trânsito intestinal mais acelerado, tá? Então, esse é o nosso segundo sintoma de intestino inflamado. E aqui no terceiro sintoma é o seguinte: aquela pessoa que produz muito gás. Então, se você é uma pessoa que faz mais de 20 puns por dia, provavelmente seu intestino está inflamado, tá? Então, saiba que é normal a gente fazer mais ou menos ali até 20 punzinhos por dia, tá? Se você solta muito pum, se você tá sempre com gás, as pessoas não conseguem ficar perto de você, provavelmente você tá com o intestino que não tá legal. E isso é muito característico também, gente, da SIBO, né? Que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, aquelas pessoas que têm a SIBO, elas normalmente soltam muitos gases, os gases têm um odor muito fétido. Já quando é a IMO, que é o aumento de bactérias metanogênicas, a pessoa tem a produção de gases, mas normalmente esses gases não têm cheiro, tá? Mas, se você é uma pessoa que tá soltando muito pum, que tá produzindo muitos gases, provavelmente o que está acontecendo é que seu intestino está inflamado. Então, você está com uma grande quantidade de bactérias que estão fermentando aqueles alimentos que você está comendo e, consequentemente, produzindo mais gases do que o normal, tá? E aí, a gente precisa lembrar também que quando você consome muitos alimentos fermentáveis, muitos carboidratos fermentáveis, isso também pode acontecer. Então, muitas vezes, você vai consumir muitos desses alimentos, vai juntar com, às vezes, um emocional que não tá legal e vai aumentar esse crescimento de bactérias no intestino delgado, tá bom? Então, esse é o nosso terceiro sintoma de intestino inflamado. Quarto sintoma, gente, o cocô é muito fedido, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Nosso cocô, ele não vai ter cheiro de rosas, de flores do campo, ele não vai ser cheiroso, ele não vai ter cheiro de perfume. Mas o cocô, ele não pode ter, né, aquele cheiro insuportável, aquele odor de que quando você entra no banheiro, você não consegue permanecer no banheiro do tanto que aquelas fezes estão fedidas, tá? Então, quando eu tenho um cocô muito fedido, isso vai me indicar uma má digestão de proteína, principalmente proteína animal. Isso é muito comum para aquela pessoa que mastiga muito pouco, que não bebe água em quantidade adequada e que come muita proteína animal, então muita carne ou ovos em excesso, ou ainda que come muitos alimentos ricos em carboidratos fermentáveis que acabam produzindo um odor muito forte, né? Principalmente aquele odor ali de enxofre, que é bem característico, certo? Então, quando você tem um cocô muito fedido, isso é um sinal de um intestino inflamado. O que é normal, gente? Que o cocô tem um cheiro leve, tá? E na real, quando você tá com o intestino muito saudável, seu cocô não tem cheiro. Então, ele não fede nem cheira, tá? Ele tem um cheiro neutro, né? Então, isso é muito comum, principalmente para aquelas pessoas que têm uma redução de proteína de origem animal, vegetarianos, veganos, muitas vezes fazem cocô sem cheiro. Justamente porque não tem aquela carne, não tem aquela proteína de difícil digestão, que normalmente vai dar um cheiro muito fétido para as fezes, tá? Então, quando o seu intestino, o seu cocô, né, ele está muito fedido, isso é um sintoma também de intestino inflamado. E a gente precisa lembrar também que normalmente esse cocô fedido, ele está ligado ao primeiro sintoma que eu te falei, que é o mau funcionamento, né, que é o intestino não funcionar de forma frequente, e também a produção excessiva de gases, que normalmente está ligado também ao que se come, a como se come também, tá? Então, o nosso quarto sintoma é aquele cocô com cheiro muito ruim, com odor muito fétido, beleza? Bom, eu tô olhando aqui porque eu faço uma colinha para não esquecer, tá, gente? O nosso quinto sintoma é quando o esvaziamento é incompleto. Então, sabe quando você vai ao banheiro e sente que não saiu tudo que tinha para sair? Pois é, isso também é um sintoma de intestino inflamado, que normalmente tá me dizendo
observando que não tem bolo fecal, ou não tem água, ou não tem fibra suficiente para empurrar essas fezes até o final. Ainda nos diz sobre a falta de serotonina. Então, a serotonina é o hormônio da felicidade, é o hormônio do bem-estar, mas ele está totalmente relacionado à motilidade do intestino. Então, quando a sua serotonina está baixa, quando você produz pouca serotonina, ou quando você não está usando ela de forma adequada, essa serotonina ela vai impedir essa motilidade intestinal. Então, ela vai reduzir a motilidade intestinal, fazendo com que talvez somente parte das fezes que estavam ali formadas, esperando para sair, realmente saia. E aí começa todo aquele contexto. Você não tem esvaziamento completo, essas fezes ficam dentro do seu intestino, naturalmente vão se acumulando e apodrecendo lá, o que vai gerar também, o que vai piorar essa inflamação intestinal, tá bom? Então, extremamente importante sentir aquele alívio, sentir que o intestino esvaziou completamente, beleza? Bom, e por último, um outro sinal de intestino inflamado, na verdade são 2 em 1, é aquele desconforto abdominal. Então, aquela pessoa que está sempre com a barriga inchada, com aquela barriga de baiacu, com dores na barriga, com aquele desconforto abdominal. É aquela pessoa que chega no fim do dia, ela tem que desabotoar o botão da calça, porque não está mais fechando. Ou quando ela parece uma grávida de 6 meses, quando chega no fim do dia. Então, isso se dá, gente, justamente por essas reações de fermentação exacerbadas que estão acontecendo no intestino, certo? Então, é importantíssimo que a gente observe essa distensão ao longo do dia, porque quando ela vai acontecendo ao longo do dia, ou é porque o seu intestino está preso, você não conseguiu evacuar, ou ainda justamente porque você está consumindo muitos alimentos fermentáveis, isso está fermentando muito no seu intestino e, consequentemente, gerando um processo inflamatório, tá? Então, se você apresenta desconforto ou dor abdominal, isso também são sinais de intestino inflamado. Então, isso pode estar relacionado a uma sensibilidade alimentar, a um supercrescimento bacteriano ou ainda uma síndrome do intestino irritável, tá? Então, meus amores, a gente precisa ficar muito atento a esses sinais que o nosso corpo dá, entender que não ir ao banheiro a cada 3, 4, 5 dias não é normal. O normal é que a gente faça cocô bonito todos os dias e que esse cocô, e que esse ir ao banheiro, né, e que fazer esse cocô nos traga alívio, menos e reduz o nosso desconforto. O normal é que a gente até solte gases, mas não em excesso. Não aqueles gases que te incomodam, que você fica o tempo todo ali, tem até vergonha da sua vida social por conta disso, tá? Então é bem importante que a gente comece a observar os sinais do nosso organismo, observar o nosso corpo para que a gente consiga entender se esse intestino está ou não inflamado, tá bom? Então vamos recapitular? Eu vou te dar aqui 6 sinais de um intestino que está inflamado. O primeiro, ele não funciona, então você passa muitos dias sem ir ao banheiro. Segundo, ele funciona demais e o seu cocô é amolecido. Terceiro, a produção de gases é muito intensa. Você tem que ali ficar se controlando na frente dos outros porque solta pum o tempo todo. Quarto, o cocô é muito fétido, ele tem um cheiro muito ruim, aquele cheiro de podre, tá? Quinto, o esvaziamento é incompleto. E sexto, você sente dor ou desconforto abdominal continuamente, frequentemente. Então, esses são os 6 sinais de um intestino inflamado. A gente tem vários outros, mas aqui eu trouxe os principais que você vai conseguir já observar como que tá o seu intestino, tá bom? Aproveito para lembrar a vocês que no método MIF a gente tem um cardápio anti-inflamatório, que é justamente para tratar tudo isso daqui que eu tô te contando, tá bom? No método MIF também você tem outros cardápios, como o laxante ou o obstipante. Ainda tem um manual de suplementação e um curso de culinária com receitas justamente para regular o seu intestino e reduzir o grau de inflamação. Tá bom, meus amores? Então é isso e até quarta-feira, que é feriado, mas estarei aqui firme e forte fazendo live para vocês. Um beijo, qualquer dúvida deixe nos comentários para mim. Tchau, tchau!